Nós vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, no livro do profeta Daniel, capítulo 9. Vamos ler os versículos de 1 a 19. Daniel 9, de 1 a 19. Este texto, juntamente a Neemias 9, formam uma unidade neste tema: quebrantamento e vida para o povo de Deus. Eu complementaria quebrantamento e vida, restauração para o povo de Deus. Nós vamos ler este texto calmamente e é um texto grande. Nós vamos pregar pelo menos umas 2 a 3 vezes neste texto, começando hoje, permitindo Deus, alguns dias, alguns domingos, além de hoje, vamos pregar, que é um texto muito rico de valores para os nossos dias. Nós iremos ver pelo contexto como é valioso, precioso para os nossos dias. Vamos acompanhar a leitura. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar em oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado
contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome. Como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, de teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossa justiça, mas nas tuas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Vamos ler juntos? Começando. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Deus aplique sua santa palavra nos nossos corações. Vamos orar? Deus amado, damos graças porque podemos estar aqui para meditar na tua palavra e oramos para que o Espírito Santo opere em nosso coração, aplique em nossos corações a tua palavra conforme lemos nesta hora. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, opera. Ó Senhor, sara teu povo. Em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, Deus criou a todos nós. Ouçam bem isto. Deus criou a todos nós com objetivo definido. Ele não nos criou e deixou no acaso. Jamais Deus iria fazer isto. Um cântico que nós entoamos diz: e Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Deus não iria criar o ser humano simplesmente por criar e deixá-lo à vontade. Jamais Deus faria isso. Basicamente, dois verbos podemos aplicar nestes termos de objetividade quanto à criação de Deus. A nós humanos, Deus nos criou para que possamos conhecê-lo e adorá-lo, basicamente. Esta conclusão nós tiramos da própria Bíblia, porque Deus se revelou a nós através da sua palavra. Ele quer que nós o conheçamos. E Ele quer que nós, conhecendo-o, possamos adorá-lo. Porque este deve ser o alvo da nossa vida. O grande profeta Oséias, capítulo 3, versículo 6, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então não basta dizer que Deus existe. Ele não depende de nós para existir, se nós pudermos usar este verbo aplicando a Deus. Não basta isso. É preciso conhecê-lo e adorá-lo. Por isso, este é um questionamento que podemos fazer-nos sempre. Conhecer a Deus mais e mais e adorar a Deus em espírito e em verdade, porque é assim que a palavra de Deus ensina. Cristo mesmo disse: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque é assim que Ele quer que nós façamos. Como é que nós podemos entender isto? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada que está aqui, nos ensina tranquilamente como devemos agir para estarmos de acordo com esse plano de Deus, conhecê-lo e adorá-lo. Por quê? Deus sabe e nós, como crentes, sabemos que de uma forma ou de outra, se nos desviarmos do plano de Deus, é preciso que haja arrependimento para que tenhamos paz com Ele. Desviar-se do plano de Deus é uma tragédia. E o maior exemplo disso vem lá do Éden, Gênesis 3. Na viração do dia, vem o Senhor Deus, chama Adão e diz: onde estás? Adão havia comido do fruto proibido e entendendo que havia pecado, porque ele se descobriu, ele e a sua mulher, esconderam-se. E Deus disse: Adão, onde estás?
estavam escondidos. Ele disse: eu comi do fruto que disseste que eu não... Aliás, Deus disse: comeste do fruto que eu disse que não comesses, comeste do fruto que eu disse que não comesses. Ele transferiu a culpa e disse: a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. O Senhor vai à mulher: o que é isto que fizeste? Ah, a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Depois de haverem desobedecido a Deus, estavam agora transferindo culpa. O problema começou ali. E vem assolando a humanidade ao longo do tempo. A Bíblia diz que assim como o pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Só um nasceu neste mundo sem pecado, Jesus Cristo, porque foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Nenhum outro mais. Gênesis 3,17, o Senhor diz para Adão: maldita é a terra por tua causa. E essa maldição perdura até hoje, e vai perdurar até que Cristo volte. Qual é a saída? Acontece que esse pecado de Adão, essa natureza pecaminosa de que fala Paulo lá em Romanos 7, chamando de carne, a palavra carne ali é natureza pecaminosa, a disposição do nosso coração para pecar, para desobedecer a Deus. E isso é que se chama natureza pecaminosa. É isso que a Bíblia chama de carne, que domina quem não é crente. Mas quem é crente não pode ser dominado pela carne, de jeito nenhum. Por que estamos dizendo isto? Porque o texto que nós lemos, o profeta Daniel, depois de quase 70 anos de exílio na Babilônia, ele que fora levado para lá jovenzinho, cerca de 10.000 judeus da linhagem mais culta, mais elevada, 10.000 foram levados escravos lá no ano 605, mais ou menos antes de Cristo, para a Babilônia. Escravos. Aquela gente mais paupérrima, sem muita cultura, foi deixada lá. Aquela cidade linda, arrasada. O templo, tudo arrasado. Mas aquela linhagem melhor foi. E Daniel criou-se ali. Nós sabemos a sua história. Podem ler o profeta Daniel e vai ver como ele foi usado por Deus naquele lugar onde ele estava. A grande pergunta é: por que Deus levou o seu povo escravo? Porque permitiu, que seu povo fosse levado escravo. Quando lemos o segundo livro dos Reis, capítulo 24 e 25, e quando lemos também o profeta Jeremias, nós vamos ver que o povo desobedeceu, o povo não estava atendendo ao que Deus ensinara através dos profetas. E aí o Senhor castigou o seu povo, permitindo que um país inimigo, vizinho, chegasse
tomasse, derrubasse muro, templo, tudo, arrasasse e levasse um bom grupo para ser escravo dele lá. Meus irmãos, nem sempre nós imaginamos que Deus tem a sua forma peculiar de julgar os homens. Nem sempre. Nós às vezes somos juízes. Criticamos A ou B, este ou aquele, isso ou aquilo. Mas nem sempre trabalhamos com a natureza das coisas. Nem sempre procuramos saber a razão de tudo. Posso imaginar que entre aquele grupo de 10.000, mais ou menos, que foi escravo, questionamentos múltiplos vieram. Mas o profeta Jeremias disse, Deus iria castigá-los. O profeta falou com antecipação, serão 70 anos. Cativeiro longo, grande, duradouro, mas 70 anos quase haviam se passado. E entre aquele povo que estava ali escravo, estava um servo de Deus, profeta, homem de Deus, um dos homens mais ilustres referidos na Bíblia de maneira particular no Antigo Testamento, Daniel. Homem usado por Deus e de experiência grande com Deus em meio àquele povo. Nós, quando lemos o seu livro, ficamos sabendo disto. Um dia desses, a Bíblia diz que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Um dia desses, um belo dia desses, ele estava lendo a Bíblia, lendo o profeta Jeremias, vendo aquela profecia, 70 anos. 70 anos. E aí ele calculou. E disse, vai se completar breve, vai se completar breve. Quando ele chegou a essa conclusão, a única coisa que ele podia fazer foi o que ele fez. Versículo 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Estava orando, estava meditando na palavra. E aí foi quando meditava na palavra, ele veio à compreensão de que o tempo estava perto. Mas é impressionante quando nós trabalhamos este texto. Nós não vemos Daniel ficar de qualquer jeito com uma vibração humana puramente. Não. Ele que sabia a razão de tudo ter acontecido e eles estarem ali. Ele que vira muito bem as assolações, como o texto diz. A sua cidade arrasada, destruída. Quando nós lemos o livro de Neemias, quando lemos Esdras, Neemias, vemos a restauração daquele povo, como isso aconteceu.
Tudo no chão, muro, cidade, tudo no chão. Daniel não teve outro caminho. Não teve outro caminho a não ser, versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Não chegou lá com justificativas superficiais. Não. Jejum, pano de saco e cinza. Sabe como é o nome disso, irmãos? Quebrantamento, humildade. Porque diante de Deus a gente não se exalta. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, e o que se exalta será humilhado. Esse é o procedimento. Bem que ele poderia sair dali saltando de alegria, certo que saltando, né, uma pessoa já com um bom tempo, mais de 70 anos, certo? Mais de 80 no caso. Jamais iria sair assim. Mas que poderia ficar mais tranquilo dizendo: finalmente o Senhor vai cumprir com a sua palavra certamente, e nós iremos sair daqui. Vamos trabalhar as equipes, como é que vamos sair, como vamos preparar as comitivas para deixarem essa terra. Não. Isso aí é coisa secundária. Ele chega diante de Deus com uma atitude peculiar. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Em outras palavras, irmãos, sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer quebrantamento. Quebrantamento. Pode ser que muitos do seu povo, tantos anos ali, já nem mais muitos não estariam preocupados. Mas Daniel sim. Ele sabia que aquele lugar não era o seu lugar, não era o lugar do seu povo. O seu povo era da linhagem de Deus, de Abraão. Aquele povo escolhido por Deus não podia jamais ficar ali. Não. Nós não podemos ficar aqui, mas que nos trouxe para aqui com autorização de Deus. Foi esse rei iníquo debaixo de cujas ordens nós estamos. Mas o Deus que permitiu é o Deus que vai tirar-nos aqui. E nós sabemos aquela história, como aquele povo foi restaurado. Uma quantidade foi, depois outra foi, depois outra foi. Liberalmente, o rei disse: o que é que tu queres? Eu quero, o meu povo está lá sofrendo, eu quero ir lá. Então vai, Neemias, vai. O que é que tu queres mais? Bom, eu quero tudo que é preciso para reconstruir a cidade que está desolada. Os muros estão também, o templo também. Eu quero reconstruir tudo. Pede tudo, está aqui, carta branca, vai. Pede aos governadores das províncias, diz, mostra que eles vão te dar. Irmãos, quando Deus faz é assim, mas antes, o que houve? Quebrantamento.
Deus conhece os quebrantados de espírito. Os arrogantes, Ele os vê de longe. Nós precisamos aprender muito sobre isto. Contexto em que vivemos nos assegura conscientemente de que nós somos igrejas e mundo é mundo e que os problemas estão aí e Deus age através do seu povo com uma direção que Ele tem para usar seu povo. Deus age usando o seu povo. Mas muitas vezes nós não estamos conscientes da situação. Nós não estamos olhando a situação. Ou quando vemos, estamos apenas criticando e nada mais. O que fazer? Crítica e nada mais? O que esperarmos de um mundo que não teme a Deus, que tenha coisa boa? O que esperarmos de autoridades que não tenham temor de Deus, que possam agir de maneira correta? Podem até agir pela soberana vontade de Deus, para o bem do seu povo. Mas o que esperar de um homem que não tem o temor de Deus? Primeira coisa, quebrantamento. Orei ao Senhor, busquei ao Senhor. E, meus irmãos, este é o caminho que devemos seguir. Vivemos em uma nação cheia de necessidades, cheia de pontos que nos fazem interrogar muitas coisas. Às vezes até nos iramos diante de circunstâncias das quais tomamos conhecimento. Mas o que podemos fazer? Praticamente nada, humanamente falando. O profeta, de posse daquela promessa, bem que poderia ficar calado, apenas esperar. Eu vou ver quantos anjos Deus vai mandar para operar e libertar seu povo. Vai ser um bom grupo de anjos aí. Não, ele não fez isso. Ele sabia muito bem, estava consciente da razão do seu povo estar ali. Pelo texto que lemos, sabemos disto. E aí diz o texto: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplica, com jejum e pano de saco. Por que isto? Porque ele sabia muito bem qual foi a razão que provocou Deus a levar, a permitir que aquele rei iníquo os levasse escravos. Ele sabia muito bem. A sua ida para lá, o seu exílio ali, não era obra do acaso. Meus irmãos, o que eu entendo aqui, entre outras coisas, é que ninguém mais do que o povo de Deus deve estar consciente da situação, da vida, das pessoas, cada vez que vemos um noticiário, cada vez que tomamos conhecimento de tantas coisas. Qual deve ser o nosso proceder? Nem sempre os governos, as autoridades, estas ou aquelas, podem dar solução. Só Deus pode. Exatamente, só Deus pode. Ele não ficou parado. A promessa havia. Mas ele sabia porque o povo fora levado para aquele exílio.
Ele sabia muito bem. E a grande questão é esta: e o povo já está restaurado? E essa gente que veio para aqui está restaurada? Será? Será que esse povo está pronto para voltar para a sua terra? Como está essa terra lá? Este texto, se você deixa a sua Bíblia aberta, nos mostra uma lição geral, depois algumas específicas, nas quais ao longo do tempo, permitindo Deus, nós iremos ver. A lição geral ali é o seguinte: a oração de Daniel está baseada na compreensão da relação pactual de Deus com o seu povo. O povo judeu, povo de Deus. Deus tinha uma relação pactual com eles. Toda vez que eles pecavam, desobedeciam a Deus, como foi o caso aqui, eles sofriam. Toda vez que entrava um rei mau, que procedia perversamente, eles sofriam. Então, nessa relação pactual, duas coisas ficam patentes. A bênção vinha pela obediência e a maldição vinha pela desobediência. É isso que está ali. Aquele povo sabia disso. Obedeça, será abençoado. Desobedeça, vai ser amaldiçoado. Aquele povo sabia disso muito bem. Daniel sabia muito bem que era isso que regia. Por isso ele, sabendo a razão de Deus ter permitido que eles fossem para lá, ele caiu em si, num quebrantamento tremendo, que deve servir de lição para todos nós. Mas eu quero concluir a mensagem hoje chamando a atenção para as próximas neste texto, dizendo que há 4 lições específicas aqui. A primeira está no versículo 4, que é uma adoração. A segunda está nos versículos 5 a 11, que é a confissão. Vejam, adoração, que faz parte do nosso culto. Confissão, que faz parte do nosso culto. A partir do versículo 11 ao versículo 14, ele reconhece a justiça de Deus. O Senhor é justo, nós é que somos pecadores. Ele não foi reclamar, dizer bem que o Senhor poderia ser melhorzinho para nós, né? O Senhor sabe, nós somos filhos. Tem gente aí que age meio assim, mas também levar todo o povo. Não. Os versículos 11 a 14, ele reconhece a justiça de Deus. Deus é justo. E aí os versículos 15 a 19, ele apela à misericórdia de Deus. Eu quero concluir dizendo exatamente essa parte final aqui. O que é misericórdia? Por que é que Daniel apelou para a misericórdia de Deus? Porque a misericórdia de Deus provém do amor de Deus. Alguns teólogos pensam diferente, mas, na verdade, o amor de Deus é o atributo pelo qual 3 coisas vêm para nós: graça, misericórdia e longanimidade. Graça é favor imerecido.
Misericórdia é o coração de Deus que se curva e se apieda do miserável caído. Misericórdia, coração que se apieda. E longanimidade, palavra macrotomia, um tempo bem grande, bem grande, bem grande, para dizer que Deus não perde a paciência. Glória a Deus. Se Ele perdesse, ai de nós. Não perda a paciência. Meus irmãos, aqui está a oração de Daniel. Uma oração que devemos fazer todos os dias, praticamente. Não devemos apontar para o outro. A culpa é sua, a culpa é sua, é sua, é sua. Não. Daniel não disse isso. Ó Deus grande, ó Deus grande, temos pecado contra o Senhor. Ele sabia que o rei havia pecado e como havia o povo também, etc. Mas ele disse, eu pequei. Pequei contra ti, como diz o salmista, contra ti somente. Este é o caminho da restauração do ser humano com Deus, individualmente, coletivamente, como crente sozinho e como igreja. Irmãos, essa oração deve ser nossa todos os dias. A Bíblia diz que o coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Quebrantamento, meu irmão, minha irmã, quebrantamento. Não aponte para ninguém. Faça assim, ó. Primeiro, Daniel disse, temos pecado contra ti. Temos, eu também. Este é o caminho. Vamos orar neste momento, colocando diante de Deus a nossa vida, para que o Senhor nos mostre. Nós temos o Espírito Santo em nós, que nos conscientiza de tudo que fazemos, que não está de acordo com a vontade de Deus. Quem é crente tem o Espírito Santo. O que é que estamos fazendo que está entristecendo a Deus? Palavras, atitudes, pensamentos. Passamos que nem Daniel. Senhor, temos pecado contra ti. Vamos orar? Coloque a sua vida diante de Deus agora. Eu não sou juiz de ninguém. Deus é o nosso juiz. Bendito Pai, pedimos que o Senhor aplique em nossos corações a Tua palavra, escrita há tanto tempo, mas tão atual, tão para nós, tão para hoje, tão para agora. Tu és o juiz de todos nós. Tu conheces as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Ó Deus, Tu conheces os nossos pecados. Tem compaixão do Teu povo. Dá-nos força, opera em nós com Teu Espírito, para que tenhamos uma vida que agrade
ao Senhor. Opera de tal maneira que teu povo saia daqui restaurado. E se há alguém aqui que não tem Jesus como seu Salvador ainda, saia regenerado, transformado. Ó Espírito de Deus, opera em nós. Nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos